Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja assombrada. Nossa loja virtual, lojaassombrada.com.br. Eu inverti a falar na nossa loja assombrada, lojavirtual.com.br. Ai, meu Deus! Bom, vamos então com o relato de hoje, que é este daqui. Fogo 2. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e assombrados, como estão vocês? Eu espero que muito bem. Sou eu, a fulana médica, e voltei agora para contar a minha história com o Exu do Fogo. Ah, lembra? Por isso que ela colocou aqui Fogo 2. É do Exu do Fogo. No relato anterior, Fogo, eu contei a história dele e agora vou contar como ele se apresentou a mim, revelando ser o meu guardião. Então, eu vou tentar lembrar, tá? Para deixar aqui nos cards para vocês o relato anterior, o Fogo, tá bom? Bom, então vamos lá. Antes quero dizer que sim, você tem razão. No meu relato Narciso, seu espelho quebrou, você comentou sobre os vários graus de narcisismo. E eu quero deixar claro que todas as pessoas têm algum traço narcisista e isso é saudável. Não há mal nenhum em se sentir bonita, em se colocar em primeiro lugar em alguns momentos, ter sentimentos positivos sobre si mesmo, orgulho de suas realizações, sem exageros. Mas as pessoas que têm TPN, que é o transtorno de personalidade narcisista, estes sim são perigosos. Existem vários tipos de narcisistas, os ocultos, os vulneráveis, entre outros. E existem os grandiosos. Estes são destrutivos e causam danos permanentes. As pessoas que possuem TPN, transtorno de personalidade narcisista, muito raramente são diagnosticadas, porque eles mesmos não acham que tem problema e não procuram ajuda. Apenas acham que o mundo lhes deve algo. Acham que é um privilégio alguém se relacionar com eles. Sempre que alguém disser as palavras transtorno de personalidade seguida de outra palavra, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, psicopata, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade borderline, etc. e tal, isso quer dizer que são padrões de comportamento, que no caso de alguns transtornos específicos podem ser controlados com remédios e muita terapia. Exceto os narcisistas e os psicopatas. Mas não existe cura. Essas pessoas são assim e não há o que fazer para mudá-las. Enfim, eu espero que, como sempre, as pessoas olhem os meus relatos como um aviso, um toque, um incentivo para que vejam se os seus relacionamentos, não importa se amorosos, profissionais, de amizade, com parentes, enfim, olhem se não tem algo que lhes diz: isso aqui não é normal. Tome cuidado, está indo rápido demais. Se você tem que pisar em ovos, é isso? Isso não é normal. Se tem algo que lhe diz, isso não é normal. Se algo lhe diz, tome cuidado. Se algo lhe diz, está indo rápido demais. Se você tem que pisar em ovos com a pessoa, o seu corpo lhe avisa. Mas temos a mania de ignorar as nossas intuições, que são o nosso melhor mecanismo de defesa. Mas agora vamos ao relato em si. Vamos ao relato. Fogo 2. Querida Ana, então eu vou ver se eu tento também lembrar de deixar nos cards também o relato aqui, Narciso, seu espelho quebrou, tá bom? Então vamos lá. Querida Ana, todos os nomes já foram alterados, como em todos os meus relatos. Portanto, leia tranquilamente. Obrigada. Como eu disse no meu relato Dança com Lobos, daqui a pouco eu vou deixar um monte de card aqui. No meu relato Dança com Lobos, eu me descobri médium e clarividente na Umbanda, a religião para a qual o meu coração se inclinou, quando eu tinha 32 anos. Nessa época eu comecei os meus estudos e desenvolvimento e os meus guias foram se manifestando aos poucos. Comecei em julho
mas eu já estava com viagem marcada para fora do país, onde eu faria e fiz a minha inseminação artificial para outubro. Por isso eu digo que sou pai e mãe do meu filho, que agora tem 15 anos, fará 16 agora em julho. Existe todo um procedimento antes da inseminação propriamente dita, inclusive o uso de medicamentos para estimular a ovulação, produção de múltiplos folículos. Enfim, tudo pronto, tudo certo, fui para a clínica para o procedimento. Eu estava com medo, em dúvida se a minha decisão era correta, se daria certo, se eu teria estrutura para criar uma criança sozinha. Enfim, várias dúvidas e inseguranças passavam pela minha cabeça. Eu acho que todas as mães de primeira viagem se sentem inseguras. Acho que sim. Durante o procedimento, eu ouvi uma voz masculina, forte, segura e suave ao mesmo tempo, que me dizia assim: calma, menina, você fez a sua escolha, não tenha dúvidas. Você nunca estará sozinha para criar o seu menino. Você tem ao seu lado pessoas que a amam e que jamais abandonarão. E tem também a mim. Eu sou o seu protetor. Eu sou o seu guardião. Lembre-se sempre de que quem lhe protege nunca dorme. Nessa hora, inexplicavelmente, eu fiquei tranquila e segura, sabendo que tudo daria certo. Fiz o procedimento e uma semana depois voltei ao Brasil e voltei a trabalhar, sem saber se estava grávida ou não. Eu tinha medo de continuar recebendo os meus guias estando grávida, então eu falei com meu pai de santo. Ele me disse que apenas continuaríamos estudando e depois, se confirmada a gravidez, decidiríamos o que fazer. Foi então que aquela voz falou comigo de novo, dizendo assim: calma, menina, tudo está como deveria ser. O seu menino tem um protetor forte que já está com ele. Sossegue o seu coração. Veja, essa voz sempre falava o seu menino. E eu nem tinha confirmação nem da gravidez ainda, que aconteceu só no mês seguinte. O meu exame beta-HCG deu positivo. Fiquei arrepiada, com medo, minhas pernas ficaram bambas, pois eu estava grávida. Em que aventura louca e maravilhosa eu me meti! Como seria o bebê? Já que o doador era anônimo, né? Corri para casa. Avisei papai e mamãe, que ainda era viva na época, e avisei o meu irmão, Hermes, que quase enlouqueceu de alegria. Começou a fazer planos para comprar roupinhas, sapatinhos, tênis, brinquedos, berço, reformar o quarto do bebê, pensar nas cores que deveríamos usar. Enfim, parecia que ele é que estava grávido. Foi lindo demais. Choramos abraçados de emoção. Papai e mamãe imediatamente avisaram o tio Arthur, a tia Gwen e os meus primos, que imediatamente organizaram um churrasco na fazenda para comemorar. E eu lá, parada, chorando de alegria e medo. Passadas as comemorações e a avalanche de recomendações de mamãe, tia, primas, amigas e toda a mulherada que já tinha filhos, chegou a hora de falar com o meu pai de santo e com a minha mãe pequena. Fui ao terreiro numa gira de crianças, que me receberam com alegria e delicadeza. Um respeito imenso por mim e pela minha gravidez. As crianças diziam: olha, tem um neném ali, apontando para minha barriga. Depois que as crianças se foram, a mãe, Dona Deli, e o pai, Gil, falaram que se eu me sentisse bem, se não houvesse nenhum problema físico que me impedisse, os guias disseram que eu poderia me desenvolver, pois os pequenos já vêm protegidos. Eles têm o seu protetor desde o momento da concepção. Eu, como médica, sei que a gravidez é um momento delicado, principalmente nos 3 primeiros meses. Mas depois disso, se a gestante e o bebê estiverem saudáveis, a mulher pode ter uma vida normal. E resolvi aguardar esse tempo. E tudo foi correndo normalmente. Os enjoos das primeiras semanas, o sono, a insegurança, tudo normal. Durante esse período, eu ouvia aquela voz, sempre me acalmando. Eu fiquei extremamente chorona no começo da gravidez, o que é absolutamente normal também. E sentia como se o dono da voz me abraçasse e me acalmasse.
A partir do 4º mês, com uma barriguinha querendo aparecer, recomecei o meu desenvolvimento. Eu ia ao terreiro uma vez por mês e lá comecei a incorporar e conhecer os meus guias. Mas eles vinham de forma suave, delicada e contida, pois eram avisados que em mim havia mais uma alma. Eu achava lindo o pensamento de não estar gerando só uma pessoinha, mas estar abrigando uma alma que reencarnaria sob minha responsabilidade. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Já pararam para pensar nisso? Aos 5 meses, eu descobri que estava esperando o quê? Um menino, que chutava minha barriga feito um doido. Como a avó sempre me disse, um menino. Escolhi o nome e aí sim, liberei o meu irmão, que já não se aguentava mais, para comprar o que quisesse. Ele quase entulhou a casa de coisas. Nunca vi tantos pacotes de fralda, sapatinho, macacãozinho, brinquedo, etc. Tudo junto. No 7º mês de gestação, com uma barriga gigante. Pra mim, eu não sou grande, tá? Eu tenho 1,62 de altura, 58 quilos, cintura fina e um quadril largo. Bom, pra mim, por isso que ela disse, eu estava com uma barriga gigante pra mim. Era gigante pra ela, porque ela é pequenininha. Então resolvemos parar com as incorporações. E aí, no centro, pela última vez, antes do Apolo nascer, recebi o meu protetor pela primeira vez, que surpreendentemente veio suave, com uma delicadeza que senti nele só naquele dia e nunca mais. Ele se revelou o Exu do Fogo. Me permitiu vê-lo pela primeira vez, senti-lo com sua força indescritível, mas que foi suave. É meio difícil de explicar. É como se me envolvesse com sua força, sem, no entanto, me sobrecarregar com ela. Um homem enorme, moreno, como que bronzeado, cabelos escuros, rosto sério e duro, com barba, firme, mas muito bonito. Usando calças pretas, botas, sem camisa, com uma capa longa que chegava até os seus pés e que lhe cobria os ombros e os braços. E que atrás de sua cabeça tinha como que uma gola feita de fogo. E essa capa era toda circundada com uma faixa vermelha, como que em fogo, mas não queimava. Era lindo. E ele me disse: menina, te protejo desde sempre e sempre te protegerei. Você tem no seu coração coragem, bondade e caridade. Cultive-as. Eu te escolhi como minha protegida. Teu menino tem um protetor forte, respeitado e temido. O Senhor Exu Tranca-Rua, que vai ficar com ele enquanto estiver aqui. Vá viver o teu momento de mãe. Seja boa com o menino. Tu és forte e o menino herdou a tua força. Minha menina, a partir deste momento, tu serás só mãe, até que possa voltar aos trabalhos, e eu ficarei contigo enquanto estiver na terra. E suavemente ele se foi. Minha mãe de santo chorava e me abraçou emocionada, e o meu pai de santo emocionado também, mas se fingindo de durão, apenas pigarreou e disse: você tem sorte. A partir daí, eu apenas esperei pelo meu filho, que nasceu loirinho como eu, branquelo de doer, com 52 centímetros, 4 quilos 250, parto normal. Eu tenho o quadril bem largo, forte, saudável e berrando como um bezerro, até eu colocá-lo em meu peito e ele mamar, também como um bezerro. Esse foi o meu primeiro contato com o belo Exu do Fogo, que me acompanha, me protege e me guarda. Desculpe pelo tamanho do relato, é que eu adoro contar essa história. Me sinto feliz ao relembrar de como ele, o fogo, foi gentil e suave e soube respeitar o meu momento de gerar uma vida. Me emociono sempre que me lembro disso tudo e que conto esse meu momento, emocionante em todos os sentidos. Ai, meus olhos estão marejados pela emoção da lembrança, ela disse aqui. Beijos, Ana, Mateus, crianças, bebês de 4 patas e assombrados.
Gente bonita por quem criei um carinho verdadeiro. Desejo que sejam abençoados com paz, amor, saúde e tudo que a vida puder lhe proporcionar de melhor. Fui. Um beijo para você, muito obrigada. Obrigada. É que tem um aqui só para mim. O que eu ia falar? Ah, eu acho interessante ver assim, como muitas pessoas têm uma visão dessas entidades sendo más ou sendo grosseiras ou sendo... Então, o que a gente vê aqui é exatamente o contrário. Amorosas, compreensivas, fortes, mas ao mesmo tempo amorosas, sabe? Assim, enfim. E eu não sabia disso, também não entendia, e entendo pouco ainda, confesso, mas é que a gente vê em alguns lugares um tipo de entidade que parece que não corresponde com isso. E aí eu já soube, já vi em um outro relato, aqui eu não lembro de quem, que a pessoa no astral, eu acho, ela tava lá e tipo viu o tranca-ruas na porta que tava pedindo não sei o que, pedindo cachaça, não sei o que tava. Mas daí chegou o tranca-rua de verdade. Ele falou: o que você tá se fazendo passar por mim, meu amigo? Aí eu falei: nossa, então, existem espíritos baixos que se fazem passar por certas entidades para enganar a pessoa. É isso? E eles acabam enganando, se fazendo passar pela entidade, e não é. Mas daí eles tomam bem no rabicó também, porque depois a hora que a entidade pegar ele lá, não é? Gente, eu não entendo dessas coisas, tá? É só pelos relatos que eu vejo aqui, né? Pelo que vocês contam e explicam. É muito legal porque a gente aprende também, né? Com essas pessoas como ela aqui, que entende mais, que tem mais experiência, que vem de um lugar sério, não é? Que frequenta um local sério, que não vai fazer mal para os outros, né? Essas coisas assim. Muito legal, muito interessante a forma como ele se apresentou, né? A forma como ele respeitou ela durante a gravidez e tudo mais. Que legal. Deixem os seus comentários, se for comentar que seja sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida ou alguma coisa assim, conta pra gente que a gente quer saber, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.